Olá, queridos, graça e paz. Eu venho através desse vídeo trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de exortação para os nossos corações. Não só palavras de bênçãos vai ter aqui no meu canal, mas palavras de correção também. Não só para você, mas para mim, com certeza, porque a espada corta para os dois lados. Então ela corta para cá e corta para aí também. O versículo que eu vou me basear para começar o assunto é no livro de Mateus, capítulo 7, versículos muito conhecidos, mas vamos ler mesmo assim. Fala sobre o juízo temerário é proibido. Aqui, na verdade, o título falando sobre o juízo temerário proibido fala sobre o julgamento hipócrita, o julgamento sem fundamento, o julgamento apressado. E o versículo 1 vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vês tu o cisco ou o argueiro no olho do seu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos avaliar cada situação. Não julgarmos segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E muitas vezes nós julgamos pela aparência. Muitas vezes julgamos sem sabermos da vida das pessoas, o que está se passando, o que está acontecendo. A Bíblia conta a história de muitos personagens aqui. Personagens, abrindo um parênteses, não personagem de novela, mas todas as pessoas aqui foram personagens, deixaram sua história. E quando a gente lê, o que a gente entende é que erraram, falharam, pecaram, tem histórias de vitórias aqui que nós podemos ler, nos basear, analisarmos e vermos para não cairmos, não falharmos, como esses irmãos caíram também. Muitos obtiveram vitórias, mas outros fracassaram em sua vida ministerial, fracassaram na sua vida, comum. E quando a gente lê a palavra pensando em nós, porque é sobre Deus e nós, não sobre Deus e o nosso próximo. Só que tem gente que lê a Bíblia e quando encontra um determinado versículo diz: e Cicrano está fazendo exatamente como a Bíblia diz que não deve fazer. E Beltrano está fazendo exatamente como a Bíblia diz que não pode fazer. Tá vendo? Eu tenho que ler essa palavra aqui para ele, para mostrar para ele que ele está falhando. Queridos, a gente pode exortar, sim, em amor, corrigir quando a gente vira algum irmão falhando, pecando, mas isso tudo com amor, com brandura, com mansidão e não com julgamento condenatório, porque julgamento condenatório não cabe a nós, cabe ao Senhor. Gálatas 6:1 vai dizer o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, a gente pode ver algum irmão numa falha, conversar com ele a respeito do que está acontecendo. Irmão, não faça assim, está errado, isso é pecado, isso não é bom diante de Deus, isso pode prejudicar você, a sua família, mas tomarmos muito cuidado também, como diz aqui, guardarmos para que nós também não sejamos tentados. Então, a gente pode corrigir um irmão, conversar com ele, falar. Primeira coisa a ser feita quando a gente perceber que tem algo errado. Primeira coisa a ser feita, porque muitos usam de primeira começar a contar, a falar com um, com o outro, o que está acontecendo na vida daquelas pessoas. E aí fica igual aquele telefone sem fio. Você conta uma coisa para uma pessoa, ela já absorve de uma maneira, ela vai repassar de uma outra forma, vai acrescentar e aí por diante. E aí a vida da pessoa cai em ruína. Por isso que muitos acabam se afastando da presença do Senhor, saindo da casa do Pai por causa desse tipo de problema. O livro de Tiago vai falar, sobre a língua. No capítulo 3, o que a língua é e o que ela é capaz de fazer. Um negócio tão pequenininho,
pode causar um incêndio enorme, você pode destruir casamentos, você pode acabar com famílias, você pode fazer com que pessoas sejam mortas, caírem emboscadas, simplesmente porque, falaram demais. E a palavra vai dizer que aquele que quer viver longos dias, refreia a língua. Está lá em Provérbios. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente vê antes da gente julgar. Sabe aquela coisa de repente, um irmão entrou num barzinho para comprar uma garrafa de Coca-Cola, e aí passaram um grupo de irmãos e viram que ele estava dentro do barzinho, sem saber o que ele estava fazendo lá, já reproduzem adiante. Irmão fulano estava lá no barzinho, acho que ele estava bebendo cerveja, ele devia estar lá junto com aquela gente que estava bebendo. Ué, ele vai para a igreja e vai beber? Como é que pode? E o irmão estava só comprando uma garrafa de Coca-Cola. Isso é um julgamento precipitado, isso é um julgamento infundado, é isso que você não pode fazer. E Mateus 7 vai dizer que para você tirar o cisco pequenininho do olho do teu irmão, tem que tirar a primeira trave, que é bem maior do que o cisco, do teu olho. Ou seja, você ainda peca bem mais do que aquele outro lá. Não estou falando que exista pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado, mas eu estou querendo dizer que você está querendo falar do pecado pequeno do irmão, sendo que você faz coisas muito mais horrendas, mas quer falar do dele para quê? Para simplesmente tirar a distração do seu pecado e levar para outra pessoa. Mas olha, Deus está vendo. Deus está vendo o seu pecado. Deus está vendo a sua falha. E conhece o dele também. E de repente ele é aquele publicano lá, sabe? Do publicano e o fariseu na oração. O publicano lá, Deus me perdoa, não sou digno nem de olhar para o céu. E você às vezes é o fariseu. Não, porque eu oro, porque eu dou o dízimo, porque eu jejuo, porque eu faço, porque eu aconteço. Irmãos, isso é muito sério. Quando você lê a Bíblia, leia para você, absorvendo para você. É sobre você e Deus e você, não sobre o próximo, não sobre os irmãos. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Senti o desejo de fazer a gravação a respeito desse assunto, porque graças ao Senhor eu sou uma pessoa muito reservada. Aonde eu moro, conheço 3 vizinhos para um lado, 3 vizinhos para o outro, de dar bom dia. Tem 9 anos que eu moro no lugar onde moro. E a minha vida é essa, casa, igreja, igreja, casa. Ah, mas você não evangeliza os vizinhos? Eu dou testemunho com a minha vida. Mas eu não gosto de conversas. E igreja também não gosto muito de estar em rodas de conversa. Eu vou adorar o meu Senhor, o culto acaba, eu falo com um, com o outro, falo com quem está próximo, não dá tempo de falar com todo mundo e vou-me embora, para evitar problemas. E se eu resolver ficar mais tempo batendo papo, eu tenho dado suficiente para avaliar bem o que eu estou dizendo, porque eu sei que tudo que eu disser pode ser usado contra mim mesmo. Então, reserve-se, preserve-se e procure evitar falar demais, principalmente daquilo que você acha. Se não é para você falar nem do que você tem certeza, dirá do que você acha, que o achismo é uma coisa terrível. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa palavra, tenha isso no seu coração. Se eu gravei esse vídeo falando sobre isso, não foi à toa, não foi em vão. Que o Espírito Santo possa falar e bradar fortemente no seu coração, em nome de Jesus.